E agora, pessoal, encerramos a questão, as informações sobre pragas e doenças, e a gente está indo, pessoal, para a nossa última etapa. Esse aqui é nosso último tópico da nossa live e da nossa série aqui sobre produção de mudas de alta qualidade, que é a rustificação, pessoal. Tá? A rustificação, vou falar a verdade para vocês, a gente quase não encontra informação sobre ela, tá bom? A rustificação Primeiro vamos falar sobre o que é rusticidade, né? Rusticidade, pessoal, é uma qualidade aí que é muito desejada na agricultura, né? É a qualidade de certos organismos em suportar ou resistir a intempéries do meio ambiente, tá certo? Ou seja, é a capacidade que uma planta pode ter ou adquirir, importante isso, ou adquirir de resistir e tolerar a certas condições climáticas adversas, condições nutricionais desfavoráveis, estresse hídrico e pragas e doenças, tá? Rusticidade, pessoal, existem, vocês já devem ter escutado falar, inclusive a gente vê muito isso na cultura do maracujá. Nós temos uma cultivar que ela é mais rústica do que a outra, tá certo? Isso aí é uma capacidade que ela já tem naquela cultivar, já foi feita aquela cultivar com essa qualidade, com essa capacidade, tá certo? Mas existem formas da nossa planta adquirir maior rusticidade. E é justamente do que se trata essa etapa de rustificação, tá bom? Só para complementar a explicação sobre rusticidade, pessoal. A rusticidade, essa questão de o que eu quero dizer com condições climáticas adversas. Às vezes, pessoal, muito sol, às vezes de muita chuva em excesso, muito vento, mudas rústicas, elas conseguem aguentar mais tempo nessas condições, tá certo? Condições nutricionais desfavoráveis, ou seja, solo pobre, né? Solo que a gente não tem realmente uma condição boa de nutrição, né? A gente não consegue fornecer de forma eficiente nutrientes através daquele solo para a nossa planta. Tá certo? Então, ela consegue aguentar bons tempos de déficit nutricional, tá certo? Não é para sempre, mas ela consegue tolerar isso, alguns períodos disso. Estresse hídrico, o que é isso? Falta de água, pessoal. Também existe o estresse hídrico por excesso de água, mas é mais comum a gente falar sobre o estresse hídrico por falta de água, tá certo? A nossa muda passa bom tempo aí sem água, numa estiagem grande, ela aguenta, ela consegue tolerar mais tempo. Uma muda rústica, pessoal, ela consegue aguentar por mais tempo doenças, né? Ela fica menos suscetível a doenças, na verdade, menos suscetível ao ataque de pragas. Então, isso é a rusticidade que a gente tanto deseja para nossas mudas, tá? Essa resistência, essa rusticidade pode ser temporária ou permanente, tá bom? Mas é sempre desejável que a gente tenha ela, ou seja, eu posso ter uma rusticidade que a minha planta vai adquirir, que ela vai durar um certo período de tempo, ou ela pode ser permanente, ou seja, para sempre ela vai tolerar aquelas condições, tá? No nosso caso, nós estamos falando de rusticidade temporária. Por algum período de tempo ela vai tolerar essas condições, mas não para sempre. E quais são os benefícios, né? A gente consegue ver benefícios visíveis na rustificação, né? O que acontece quando a gente submete nossas mudas à rustificação? Quais são os efeitos visíveis, né? A gente percebe logo o aumento da espessura do caule, nosso caule fica mais grosso, né? A gente percebe que ela muda com caule grosso. Eu mostrei isso em outras lives para vocês, no nosso Instagram também, mas vou mostrar para vocês já um exemplo, tá? A gente tem também o lançamento de folhas mais desenvolvidas, folhas com que a gente percebe que elas têm uma maturidade maior, tá certo? Porque a planta em si, ela quer captar mais iluminação, então ela solta novas folhas, tá certo? Esse é um exemplo de muda que passou pelo processo de rustificação, tá certo? As folhas com bastante maturidade, como vocês podem ver, em um estágio bem avançado, tá? E o nosso caule, né, bem grosso da nossa muda, tá certo? Essa etapa de rustificação, pessoal, é um período de adaptação. Deixa eu explicar um pouco antes, na verdade, que eu acabei já pulando direto ao assunto, né? A rustificação, pessoal, o que ela é? Ela é uma etapa em que eu vou submeter a nossa muda a condições parecidas com que ela vai entrar no campo. Ou seja, eu faço essa rustificação
um pouco antes dessa nossa muda ir para o plantio. Por quê? Para que ela se adapte às condições no plantio. Ou seja, para que ela ganhe rusticidade para enfrentar as condições que ela vai encontrar no campo. Tá certo? Isso é muito importante. Então, nos 30 últimos dias antes do plantio, os 30 últimos dias da nossa muda no viveiro, nós vamos submeter ela à etapa de rustificação, tá certo? E qual é a ideia da rustificação? É que a gente vai gradualmente, não é de uma vez, a gente não tira ela do viveiro e taca ela no sol, né, no sol quente lá, e, enfim. A gente faz essa migração gradual, ou seja, por isso que a gente reserva uma área do nosso viveiro para fazer a rustificação, porque a gente coloca elas lá. Nas primeiras semanas, o que a gente faz? A gente diminui o sombreamento, tá certo? A gente diminui o sombreamento para que ela fique submetida aí a mais sol, a mais luminosidade, até que nas 2 últimas semanas ela esteja sob sol pleno, tá certo? Então a gente reduz o sombreamento até chegar no sol pleno. Ela passa 2 semanas no sol pleno, tá? A gente também, o que acontece, pessoal? A gente tira a nossa muda debaixo daquele plástico, né? Eu acabei esquecendo de colocar aqui no slide, mas a gente tira a nossa muda debaixo daquele plástico que faz o controle de irrigação. Então a nossa muda vai estar suscetível à chuva, certo? E a gente sabe que as condições de água da chuva, né? Ela tem pH ácido muitas das vezes, então é bem diferente, além dos horários da chuva que podem variar. A nossa muda dentro do viveiro está acostumada a receber irrigação somente naqueles horários fixos. Quando chove, ela vai receber irrigação muitas das vezes meio-dia, de madrugada, meio da tarde. Então, essa questão de mudança de rotina de irrigação e da composição que tem na chuva já são um impacto aí que ela sofre quando ela vai para o campo e a gente precisa adaptar ela a essas condições. Pessoal, a gente não para de irrigar nossa muda na etapa de rustificação, tá? A gente só não irriga quando realmente choveu bastante e o nosso saquinho de muda já está com bastante umidade. A gente não faz irrigação. Mas se tiver bastante seco, bastante sol, a gente faz sim uma irrigação para complementar. A gente também não vai deixar a nossa muda sofrer à toa, né? Outra coisa que a gente faz, pessoal, quando a gente faz a rustificação, a gente tira ela da zona de efeito do quebra-vento, para que ela fique suscetível ao vento, tá bom? Para que ela tenha, ela adquira aquela rigidez, tá certo? Então, são essas etapas aí que a gente vai fazendo, que a gente vai adaptando na nossa muda. E isso dá um resultado extremamente satisfatório quando ela vai para o campo, pessoal. A rustificação, ela é obrigatória? Eu estou falando dela aqui, mas ela é uma etapa obrigatória? Não, pessoal, ela não é uma etapa obrigatória. Eu poderia tirar minha muda diretamente do viveiro e plantar. Mas, o que acontece, pessoal? Quando a gente pega a nossa muda e planta ela no campo, a gente tem a impressão de que a gente está colocando ela num ambiente propício, né, e tudo mais para o seu desenvolvimento. E é verdade, no médio prazo, na verdade, num curto prazo, é sim uma verdade, tá certo? Mas dentro de algumas semanas, a nossa muda vai sofrer bastante, por conta de, como eu falei, das intempéries climáticas, das condições diferentes que ela encontra no campo, muitas das vezes por conta das condições que ela encontra no próprio solo, né? Aquele solo com alguma deficiência de nutrientes, ou então os solos compactados, enfim. Então ela encontra, sim, algumas dificuldades e ela sofre com isso durante algumas semanas, tá certo? E essas semanas aí, na verdade, elas vão potencializar um atraso no desenvolvimento das nossas mudas. Nossas mudas vão ter, sim, um atraso de desenvolvimento por conta disso. E a rustificação, ela potencializa a qualidade dessas mudas, diminuindo esse impacto. Ou seja, a gente diminui o atraso no desenvolvimento das nossas mudas quando elas vão para o campo. E isso aí é muito interessante. A gente ganha meses de produtividade, meses de precocidade por conta disso. Beleza? É como eu falei para vocês aqui, a gente tem o que esse impacto pode ocasionar na nossa muda, né? O impacto não é um atraso no desenvolvimento da muda, tá certo? Se as condições forem muito sacrificantes para a nossa muda,
pode ser que elas cheguem a morrer, mas com a rustificação, com a rusticidade que ela adquiriu, ela pode durar mais tempo nessas condições, né? Se forem condições realmente sacrificantes para a nossa muda, tá? Então, como eu falei aqui, né, ela pode garantir até meses de tolerância e resistência a condições desfavoráveis, como estresse hídrico, né, deficiência nutricional, alta incidência do luz solar, aquele calor escaldante, tá certo? Sem nenhum tipo de irrigação nem nada. Ela pode também durar bastante tempo, mesmo sob ataque de doenças. Então, a rustificação ela garante todas essas vantagens para a gente. Tudo isso a rustificação ela proporciona, tá? E, pessoal, não queria dar essa notícia para vocês, mas chegamos ao fim dos nossos 3 dias de live. O próximo passo, depois da rustificação, é o plantio. Ainda não é o nosso assunto, nós vamos falar disso posteriormente no nosso canal. Já falamos sobre isso nos nossos vídeos, tá certo? Então, chegamos aí ao final. Né, agradeço aí muito a presença de todos, agradeço a participação de todos, pessoal. Deixa eu dar uma respondida aqui no nosso chat. O Garcia perguntou qual o percentual de sol que a muda deve ter por dia. Cara, você pode usar um sombrite de 50% a 75%. Normalmente, em cima do germinador você coloca 75%, em cima das bancadas ou das fileiras você bota 50%. É uma prática, tá bom? Mas se você perceber que as mudas elas estão amarelando ou queimando por conta do sol, você pode adicionar mais uma camada de sombrite de 50%. Beleza? Então, pessoal, como eu estava falando aqui, agradeço muito aí a presença de todos, a participação de todos, tá bom? Fiquem ligados nas nossas redes sociais aí. Nós vamos ter o lançamento do e-book no dia 20, tá bom? Fiquem ligados para não perder esse lançamento. Vai ter um desconto diferente e especial para todo mundo que está assistindo. Tá bom? E eu espero poder fazer muito mais lives aí para vocês, poder proporcionar muito mais conteúdo para vocês, beleza? Então, é isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado. Se inscrevam no canal, curtam nossa live e a gente se vê nos próximos vídeos, nas próximas lives, nos próximos eventos, nas redes sociais, beleza?